Ora, muito bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume, e este mais tem aqui algumas reticências ou algumas aspas, porque acho que deve uma explicação. A lenga-lenga do costume não terminou, foi suspensa eu suspendia durante 2 meses. Foram 2 meses em que estive a trabalhar noutras coisas e ainda estou. Quer dizer, devem saber que eu escrevo no Observador e tenho um podcast de segunda a sexta na Rádio Observador, e estou a trabalhar também num livro, que aliás vou continuar a fazê-lo, mas durante este período simplesmente não me deu jeito de fazer a lenga-lenga do costume. Não estive para aqui virado, no sentido em que não tive tempo, não tive disposição, não tive vontade. Acho que é essa a palavra indicada para fazer a lenga-lenga, e então preferi suspender durante uns tempos do que estar aqui em encher chouriços. A lenga-lenga já chega ao nome, e regresso agora. A lenga-lenga do costume regressa agora, e regressa, como sempre, com o patrocínio do Azeite Talismã e o patrocínio da Prozis. Aliás, este boné talvez não se note, mas é da Prozis, portanto estou aqui a fazer publicidade de forma absolutamente escancarada e indecente. E nessa publicidade aproveito para lembrar que, se fizerem compras no site da Prozis, o site da Prozis, ao incluir a palavra lenga-lenga, uma só palavra, não são duas, não é lenga, é só lenga-lenga, dá direito a até 15% de desconto na compra dos produtos que vocês entenderem comprar no site da Prozis. Produtos não faltam, a variedade é imensa, que a Prozis está longe de se esgotar nos produtos que são mais associados à Prozis, aquelas proteínas e essas coisas todas, que, ao que me dizem, são excelentes. Isso eu não consumo, mas consumo uma série de outras coisas da Prozis, as manteigas de amendoim, pistácio e dessas, e quer dizer, a variedade de itens que estão lá para lá. Se vocês forem ao site da Prozis, constatam na imensa variedade de itens, desde comida já pronta, desde conservas, até coisas que eu não me consigo lembrar agora, porque são muitas. Portanto, está feita a publicidade à Prozis, espero que continuem a comprar lá, porque vale a pena. E também vale a pena continuar, acho eu, a assistir aqui à lenga-lenga do costume. Se acharem que não vale a pena, não assistam, mas isso, portanto, se estão a ver isto, é porque estão a assistir. E alguma coisa os move para isso. O tema de hoje é o Doutor Ventura e barra ou o Chega. Ou Chega e barra ou o Doutor Ventura, porque é difícil distingui-los, de facto, sempre foi, não passou a ser mais fácil de repente. O partido, embora tenha 60, 62 deputados, salvo erro, é um partido em larga medida unipessoal. Confunde-se com o Dr. Ventura. Sem o Dr. Ventura ninguém imaginaria, nem os mais fervorosos adeptos do Chega imaginariam que o Chega continuasse a existir, ou pelo menos continuasse a existir com a pujança com que tem existido e com que tem crescido em eleição após eleição. E a propósito disso, eleição após eleição, lenga-lenga do costume após lenga-lenga do costume, de vez em quando eu falo aqui no Chega, falo aqui no Dr. Ventura, falo aqui, falo noutros sítios. E acho que quem me segue, pelo menos com mínima de regularidade, sabe que eu não pertenço àquela larguíssima camada de comentadores que passam a vida a tratar o Chega como uma espécie de corpo estranho na democracia portuguesa, que é preciso extirpar, que é preciso eliminar dessa democracia, porque não é um partido democrático, porque é um partido fascista, porque é um partido racista, porque é um partido de extremíssima direita ou de ultradireita ou não sei o quê. E o diabo que o valha. Não sou desses, não acho que o Chega deva ser tratado como um partido diferente. Por um lado, também não é o partido redentor que os seus seguidores mais fervorosos defendem, não acho que seja. Acho que é um partido que apresenta propostas, que apresenta medidas, que defende um programa, ou um conjunto de programas, ou uma sucessão de programas, como os outros partidos, e com algum. E nesses programas há coisas com as quais concordo e há coisas das quais discordo. Uma, o Chega tem algumas matérias em que eu acho que há algumas matérias em que eu acho que o Chega tem sido particularmente importante. Acho que na matéria da demografia, da imigração, do excesso de imigração,
No meu caso, pelo menos, não sei o que vai na cabeça exatamente do Dr. Ventura. No meu caso, isto não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com xenofobia, tem a ver com deixar entrar em pouquíssimos anos uma percentagem de imigrantes que hoje em dia já irá nos 15 ou 18 ou 17% portugueses, isto em cerca de uma década, mais ou menos a década em que o Dr. António Costa esteve no poder. Abriram-se as fronteiras, abriram-se as comportas para os migrantes, e isso provocou um fluxo migratório que eu acho que não é compatível com a realidade do país, não especialmente de Portugal, mas com a realidade de país nenhum. É muito difícil a um país, e nas nossas condições não somos os Estados Unidos em 1900 ou 1905, somos Portugal em 2015, 2020, 2026 agora, e não acho que tenhamos as condições para receber tanta gente em tão pouco tempo, e o Chega tem alertado para isso. Às vezes, se calhar não o faz, nem sempre o faz da forma que eu acho mais correta, ou mais subtil, ou mais suave, ou mais indicada, depende dos casos, mas foi o primeiro partido a fazê-lo com clareza e conseguiu introduzir a questão da imigração no debate mais ou menos mainstream, ou seja, conseguiu que a imigração passasse a ser discutida sem ser tratada automaticamente, por alguns ainda é, mas sem ser tratada automaticamente como um assunto de racismo. Ou seja, se uma pessoa levanta algumas objeções quanto à, ao excesso de imigração, estou sempre a falar de imigração com I, bem entendido, há meia dúzia de anos era-se imediatamente conotado, essa pessoa recebia imediatamente o epíteto de racista, ou de xenófobo, ou dessas coisas muito más todas. E hoje já não é tanto assim. É ainda um bocado assim, ainda um pouco assim, mas não é tanto assim. E isso devemos ao Chega, sem dúvida. Foi o primeiro partido, e o partido a fazê-lo com mais firmeza, a falar dos problemas da imigração em Portugal. Se o facto de ter falado nisso e o facto de ter introduzido isso no debate convencional vai ser útil, vai ter repercussões positivas, vai fazer com que essa imigração seja reduzida, não tenho a certeza sequer se a imigração acabasse hoje pura e simplesmente, coisa que não acabará com certeza, não tenho a certeza que isso resolvesse o problema da entrada da quantidade de pessoas que já estão cá dentro e que muito dificilmente sairão à força, no princípio, salvo certos casos, pessoas que tenham cometido crimes, casos muito ocasionais. Em geral, quem entrou, se quiser, continua por cá. Quem for, se entrou e for um bocadinho mais esperto, provavelmente move-se para países do espaço Schengen, em que possa oferecer melhores salários do que cá, mas essa é outra questão. Isso não depende da vontade política, depende da vontade de cada imigrante. Agora, o Chega teve esse mérito. O Chega teve outro mérito, que foi o de chamar a atenção para as questões identitárias, para aquelas guerras culturais, para admitir, para reconhecer, para fazer as pessoas perceber, ou muitas pessoas pelo menos, que existe de facto uma espécie de guerra cultural, um conjunto de guerras culturais, em que o movimento woke estava a ter uma palavra demasiado pesada a dizer, estava a falar demasiado, estava a falar com demasiada influência. Estamos a falar daquelas questões, estou a referir-me àquelas questões todas lá está, das políticas identitárias, do movimento LGBT e daqueles privilégios todos da, do neocolonialismo e das reparações e dessas coisas todas com que a esquerda, isto vem da esquerda, obviamente, com que a esquerda procura substituir a luta de classes tradicional entre o patronato e o operariado, procura substituir por novas formas de divisão da sociedade. E essas formas de divisão são naturalmente baseadas hoje em dia, sobretudo, nessas questões, nessas matérias identitárias, da raça, da orientação sexual, do próprio sexo, não do sexo praticado, mas do sexo de que as pessoas dizem ou não dizem ter, ou dizem sobretudo ter. O sexo deixou de ser, como eles dizem, o género, deixou de ser uma questão científica para ser uma questão de fezada, para ser uma questão de crença. Cada um homem deixa de ser um homem, se quiser, se lhe apetecer, e pode passar a identificar-se como mulher, e vice-versa, e o Chega, uma série de outras patetices similares,
E o Chega chamou a atenção para o facto de que essas patetices são de facto patetices e tem chamado a atenção e tem não desistido de fazer, e nisso também o Chega tem sido importante. O Chega tem sido importante numa terceira matéria, embora de forma não tão clara, não tão unívoca, talvez haja divergências dentro do Chega, mas a verdade é que em matéria de política externa, não é que o Chega tenha influência propriamente nisso, nem é que seja, não é que seja também assunto que ocupe excessivamente o Chega, não tem havido as declarações do Dr. Ventura, por exemplo, e de outras pessoas ligadas ao Chega, a propósito, não são tão insistentes, tão recorrentes quanto na matéria das políticas identitárias, e sobretudo na questão da imigração, mas o Chega refere-se também ocasionalmente à política externa e, ao que tenho visto, tem estado do lado correto, na vasta maioria das ocasiões. Podemos referir a Hungria como algo discutível, mas no resto das matérias o Chega tem estado do lado certo da história, como se diz. A história aqui ainda se está a contar. Mas tem, na matéria em questão, no que diz respeito à Venezuela e à prisão do Sr. Maduro, no que diz respeito ao Irão e aos ataques ao Irão, por muito que possamos discutir o que é que vai sair desses ataques, o que é que vai resultar desses ataques, qual é a eficácia, o que é que ganhamos com isso, mas a verdade é que o Chega tem estado do lado das democracias, e neste caso, normalmente a democracia dos Estados Unidos da América, e contra as ditaduras, e neste caso as ditaduras da Venezuela, as ditaduras do Irão, outras ditaduras a que o Chega ocasionalmente se refere, na questão de Israel do Médio Oriente, de Israel com Gaza. O Chega tem estado do lado certo, do lado da democracia, contra o lado do terrorismo. Neste tema também, neste tema geral da política internacional, o Chega tem tido razão. O Chega também tem razão quando defende e toma, por exemplo, Milei como um exemplo a seguir, o Sr. Javier Milei, presidente da Argentina, que tem liberalizado fortemente, podemos dizer, a Argentina, posso dizer, não é podemos, porque eu estou aqui a falar sozinho. O Chega tem citado o Sr. Milei com alguma frequência como exemplo. E isto leva-me àquilo que eu queria falar hoje. É que o Chega refere o Sr. Milei como um exemplo a seguir, mas o Chega, ele próprio, o Chega, o Dr. Ventura, não parecem seguir o exemplo do Sr. Milei. E esse é que é o problema, e é o grande problema do Chega. Não que não siga exatamente o exemplo do Sr. Milei, não é bem esse o ponto, mas o ponto é muito próximo disso. O ponto é que o Chega, em matéria económica, parece-me muitíssimo longe do Sr. Milei, parece muitíssimo longe de qualquer forma de liberalismo, parece muitíssimo longe de qualquer vontade de reformar Portugal, de fazer as reformas estruturais na economia, bem entendido, de que Portugal carece, e carece há muito. Houve um período, uma espécie de interregno ali durante a Troika, em que o Pedro Passos Coelho tentou fazer o que pôde, com as limitações a que estava sujeito, mas foi o único momento em que houve um esboço de liberalismo, se bem que há força, se bem que imposto exteriormente em Portugal. Não foi bem liberalismo, mas houve ali uma tentativa reformista nas condições que sabemos e nas circunstâncias de que nos lembramos. O Chega não parece para aí virado, muito pelo contrário. O Chega, e isso eu sempre conversei com pessoas ligadas ao Chega, umas em cargos formais, outras apenas simpatizantes, foi sempre uma questão que me fez espécie, foi sempre uma questão que eu insistia em ouvir a opinião das pessoas ligadas ao Chega a propósito, que era esta tendência para o estatismo económico, esta tendência para um certo coletivismo, que podemos remeter não a origem disto no Chega, a base disto pode não ser a mesma da esquerda, mas na realidade o caminho vai dar exatamente ao mesmo lugar. O estatismo do Chega pode vir de um certo nacionalismo que eles sentem ou que acham que é útil em termos eleitorais, que lhes dá votos, mas a verdade é que é aquilo que eles têm defendido. O Chega tem sido, em economia, um partido claramente estatista. E as pessoas do Chega com quem eu falei, e tenho falado ao longo dos anos, sobre o assunto, reconhecem isso e lamentam isso. Nunca encontrei, ou não costumo encontrar pessoas do Chega que defendam esse lado mais estatizante, mais coletivista do partido.
tomam-no como uma espécie de efeito secundário que é preciso aceitar. É como aquelas coisas que vêm nas bulas dos medicamentos, que este medicamento faz bem a uma série de coisas, mas pode provocar unha encravada. E a questão da economia do Chega, da visão estatizante da economia que o Chega tem revelado, parece provocar nos simpatizantes, ou até em membros formais do Chega, uma, parece representar para eles uma espécie de unha encravada. Pronto, é pena que seja assim, mas pronto, o que importa é que o Chega fale na imigração e fale nas questões identitárias, reaja contra as questões identitárias e tal. Isso é que é o fundamental. Na economia, pronto, é pena, mas terá que ser assim, não será fácil de outra maneira. Eu também gostava que fosse de outra maneira. É mais ou menos este o discurso que eu tenho ouvido. E é um discurso que eu lamento, que não é o discurso das pessoas que eu lamento, é a postura do Chega que eu lamento. Eu gostaria que um partido de direita em Portugal, e não estou a falar aqui de nenhuma extrema-direita, nenhuma ultradireita, não parece que o Chega seja nada disso, gostaria muito que um partido de direita em Portugal fosse também a economia um partido de direita, que não fosse um partido de esquerda. E o Chega, independentemente das suas motivações, que podem ser mais oportunísticas, podem ser mais, podem vir de convicções mais profundas, ligadas ao nacionalismo, podem vir de onde vierem, mas, repito, vão dar ao mesmo sítio, e esse sítio é o mesmo sítio onde vão dar as políticas e as ideias e a visão ideológica do mundo que os socialistas têm. O Chega tem sido, em matéria de economia, um partido socialista. E o Chega, e esse socialismo do Chega revelou-se, ou aprofundou-se, ou mostrou-se mais nitidamente ainda esta semana, acho que foi na segunda-feira, em que o Dr. Ventura escreveu na rede social, no X, no antigo Twitter, escreveu, e não precisava ter escrito, porque ele próprio já o teria dito em algumas ocasiões, ou pelo menos insinuado, a propósito da aprovação do pacote laboral, da reforma da lei laboral, e do Chega fazer depender essa aprovação da diminuição da idade da reforma, da redução da idade da reforma. O doutor Ventura escreveu no. Dizia eu, houve aqui um problema técnico momentâneo. Dizia eu que o doutor Ventura escreveu no X que com certeza que o Chega faria depender a lei a aprovação da reforma da lei laboral da diminuição da idade da reforma, já que o Estado tem gasto fortunas com o BES e com a TAP, e por isso não há problema nenhum. Essas fortunas podiam muito bem ser revertidas, canalizadas, para baixar a idade da reforma. Ora bem, há aqui 2 ou 3 ou 38 questões suscitadas por este posto do Dr. Ventura. A primeira é que o dinheiro realmente espatifado no BES e realmente espatifado na TAP não chegaria, embora seja uma fortuna, não é uma pequena fortuna, são 2 fortunas, tenham sido gastos alguns milhares de milhões nesses 2 imbróglios. A verdade é que isso foram gastos contabilizados de forma total, ou seja, a redução da idade da reforma exigiria um fluxo de pagamentos contínuo. Não se limitaria a uma tranche, digamos, uma tranche, nem que fosse uma tranche de 3 mil milhões como na TAP, ou 3.500 milhões, ou lá o que é que nós esbanjamos na TAP, mas o dinheiro necessário para reduzir a idade da reforma seria contínuo, evidentemente, a menos que se quisesse reduzir a idade da reforma apenas para as pessoas que nasceram, vamos dizer, sei lá, em 1962, ou coisa do género. Se quisermos aplicar isso a toda a gente, é evidente que o gasto teria que ser permanente e, portanto, ao fim de uns anos, ultrapassaria muito largamente as verbas espatifadas, esfarrapadas, arrasadas, pulverizadas no BES e na TAP. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu me lembro, o Dr. Ventura tem-se oposto à privatização, a uma privatização real, uma privatização de facto da TAP. Acho que na questão do BES eu não lhe encontrei contradições. Na questão da TAP encontrei aqui uma contradição, e ele usar a TAP como um exemplo de dinheiro mal gasto, de dinheiro dos contribuintes usado abusivamente, e isso é uma palavra meiga, é um eufemismo, com certeza, que o nosso dinheiro foi cooptado
para fins bastante inúteis na TAP, com certeza, ao gastá-lo na TAP, mas o Dr. Ventura, não, que eu me lembro, não se tem oposto particularmente a isso, ou pelo menos, com certeza que ele nunca disse que o dinheiro tinha sido bem, esse dinheiro, esses 3 mil e tal milhões gastos na TAP tinham sido bem gastos, mas também não se opõe não defende uma privatização real da TAP. E ao não defender uma privatização real da TAP, está a manter os pressupostos que levaram a que esses 3 mil e tal milhões foram gastos, ou seja, está a manter o status quo necessário, ou a defender a manutenção do status quo necessário para que se continue a gastar mais centenas de milhões, mais alguns milhares de milhões na TAP. Portanto, a coerência do Dr. Ventura nesta matéria não parece famosa, e eu, mais uma vez, lamento que assim seja, lamento que a coerência do Dr. Ventura, por exemplo, nesta matéria, que não seja famosa. Ele devia se lembrar das coisas que diz uns dias antes, quando refere coisas que parecem mais ou menos opostas àquilo que ele tinha defendido. Agora, o ponto mais importante desta história toda da redução da idade da reforma é que a ideia de reduzir a idade da reforma não faz sentido nenhum. Primeiro podemos discutir se faz algum sentido em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer sociedade, em qualquer regime, podemos discutir se faz sentido a redução da idade da reforma. Eu estou aberto à discussão, não tenho uma posição absolutamente fechada sobre o assunto. Agora, tenho uma posição menos aberta e mais fechada sobre o assunto quando se propõe a redução da idade da reforma num país como Portugal, num país pobre, num país com uma produtividade baixíssima, num país com uma demografia profundamente envelhecida, sobretudo este último ponto, um país com uma demografia profundamente envelhecida. Estar a baixar a idade da reforma é estar a presumir algumas coisas. Uma delas é que cada vez os jovens tenham um encargo maior. Eu não tenho nenhuma particular afinidade pelos jovens por si só, como uma espécie de coletividade, nem acho que o sejam, mas a verdade é que as pessoas mais novas, ou seja, havendo uma população ativa cada vez menor, ou proporcionalmente menor ao todo da sociedade, essa percentagem menor, essa parcela da população total, essa parcela ativa da população total, vai ter um encargo cada vez maior para sustentar a, a parcela cada vez maior de pessoas que já estão ausentes do mercado de trabalho, que saíram do mercado de trabalho por via da reforma. Esse é desde logo um ponto. Outro ponto é que, havendo uma população ativa menor, para além do encargo que isso representa para essa população ativa, para a que sobra, é assim, não, isso implica que haja necessidade de contratar trabalhadores, se não há cá, se cá há menos, se cá diminuem, há uma necessidade de recorrer, adivinhem que, à imigração. À imigração que a que o Chega tanto se opõe, à imigração excessiva, sobretudo, a que o Chega tanto se opõe, à imigração que o Chega introduziu no debate público. De repente, com esta proposta da redução da idade da reforma, o Chega parece defender, por vias muito travessas e de forma não assumida, evidentemente, um aumento da imigração, porque não estou a ver outra saída, porque se a população ativa diminui por via de lei, por via de decreto, é preciso ir buscar a população ativos, é preciso ir buscar funcionários, trabalhadores, colaboradores, como agora se diz, a outros lugares, e esses outros lugares estão necessariamente fora de Portugal. Se vem da Noruega ou se vem do Bangladesh, isso já depende dos empregos, depende dos candidatos a entrarem aqui em Portugal, depende de vários fatores, mas não depende do Chega, nem depende da vontade política de ninguém. A verdade é que, com a diminuição da idade da reforma, a imigração, necessariamente, a pressão para que a imigração aumente existirá, será maior. E isso é evidentemente uma contradição, se calhar não prevista. Não faço ideia, se o Dr. Ventura prevê estas coisas quando as escreve e quando as diz. Quando escreve coisas como a que escreveu no X, é uma consequência prevista ou não prevista, mas é uma consequência fatal da diminuição da idade da reforma. E acresce que a diminuição da idade da reforma é o tipo de proposta que o PS não enjeitaria e não enjeita, com certeza, mas nem o PS talvez tenha ido tão longe a defendê-la, mas com certeza os partidos de extrema-esquerda estariam perfeitamente de acordo, o PCP sobretudo, e os sindicatos estariam perfeitamente de acordo com a redução da idade da reforma.
para os 60 anos, para os 52, para os 41, para os 30, se calhar, mas o objetivo do PCP e da extrema-esquerda, como sabemos, não é contribuir para que o país melhore, é contribuir para arrasar o país, é contribuir para arrasar a economia, é contribuir através do arraso da economia, contribuir para que o sistema, o famoso sistema, no fundo, caia, e dele nasça, qual fênix, nasça um novo sistema, um amanhã que canta, um paraíso qualquer, com que os comunistas, os que ainda restam, continuam a sonhar. Isso vem da extrema-esquerda, isso é uma política marxista-leninista, é uma política de inspiração marxista-leninista, isso é natural na extrema-esquerda, é natural no Partido Comunista, é natural na CGTP, não devia ser natural num partido que se diz de direita. Não devia. Um partido que se diz de direita, e basta ver o que os partidos que se dizem de direita propõem, ou tentam fazer, ou tentam influenciar pela Europa fora, não tem, ou pela Argentina fora, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com isto. Muito pelo contrário. Tem a ver, em matéria de economia, esses partidos parecem ter, há muitas variações entre eles, mas agora não vou estar aqui a elencar, algumas eu nem sei, não sei exatamente o que é que a os partidos mais à direita na Finlândia defendem, não acompanho a realidade finlandesa com tanto pormenor, mas sei que a generalidade dos partidos de direita, a que os outros chamam de extrema-direita, porque convém demonizar, claro, por essa Europa, a generalidade deles tem políticas económicas de pendor liberal, de pendor reformista, de pendor que visa diminuir a influência do Estado. Tem sido que se depois conseguem diminuir essa influência, ou chegando ao poder vão de facto diminuir essa influência, essa é outra matéria. Mas a ideia, pelo menos é essa, a ideia é diminuir a influência do Estado. E a política económica do Chega e esta questão da reforma, da diminuição da idade da reforma é, como se diz, desta palavra paradigmática, é exemplar, é melhor, é exemplar quanto a isso, não é uma proposta, não uma postura de pendor liberal, não uma postura reformista, pelo contrário, é uma postura que realmente nos resultados, se não na essência, mas pelo menos nos resultados, não se distingue de uma medida que podia ser perfeitamente defendida e é defendida pelo Partido Comunista. E o que isto me provoca não é uma só coisa, é pena. É pena. É pena que o Chega, é pena que o Dr. Ventura, eu acho que muito menos por convicção ou por firmeza ideológica, mas muito mais por oportunismo, por achar que isto lhe dá mais votos do que os votos que o faz perder. Se ele está correto ou não, não sei, mas também não é isso que me interessa. É pena que Portugal não tenha uma direita, mesmo o partido que em Portugal se diz direita, mesmo o partido que em Portugal é acusado de ser de extrema-direita, em matéria económica não é uma área tão ínfima quanto isso, não é uma área tão despicienda quanto isso, mesmo nessas matérias, ou nessa matéria, o Chega não é de direita. O Chega é um partido que não se distingue particularmente da esquerda. E eu tenho pena disso, tenho pena que em Portugal um partido de direita, um partido que é acusado de ser de extrema-direita, não seja de facto, não digo, não estou a falar de extrema-direita dos pressupostos da demonização que são normalmente usados, do racismo e daquelas coisas todas terríveis. Não, um partido que seja liberal, um partido que seja liberal de facto, que tire o Estado de cima das pessoas. Cabe aqui um parênteses para falar da iniciativa liberal, que em matéria económica costuma estar muito mais correta do que o Chega. Infelizmente, nas matérias não económicas, a iniciativa liberal ou não tem opinião, ou tem opiniões erradas, ou com frequência erradas, nem sempre, mas com frequência essas opiniões são erradas, e prendem-se, por exemplo, com uma defesa das políticas identitárias, estou a falar de iniciativa liberal agora, com uma defesa das políticas identitárias que pressupõe, acham eles, a defesa da liberdade, quando é exatamente o contrário. A defesa das políticas identitárias pressupõe mais Estado, pressupõe menos liberdade. Esse é outro assunto. Para a semana, ou daqui a 5 ou 15 semanas, posso falar aqui da iniciativa liberal com mais largueza. Agora, cabe dizer que em matéria de economia, a iniciativa liberal defende, com o peso que tem, que é bastante pequeno e não parece, para já não tem saído daquilo, defende
uma série de saídas para Portugal que seriam bem mais úteis para Portugal do que as saídas ou as políticas que o Chega defende. E nisso tenho pena que o Chega tenha conquistado tanto poder, mas não use esse poder necessariamente, nem sempre para o bem, e podia usar, eu acho que podia usar, eu acho que o Chega, eu queria acreditar que o Chega não perderia eleitorado significativo, desculpa, não, o Chega não, queria acreditar que o Chega não perderia uma quantidade significativa de eleitorado se defendesse políticas económicas mais, ai caramba, para as alergias e o pólen, deviam proibir isto é que o Estado devia intervir nestas matérias. Não sei qual é a posição do Chega sobre o pólen. O Chega, gostaria que o Chega tivesse uma postura reformista, que o Chega não tem. E acho que, vou repetir pela terceira vez, para ver se desta vez não sou interrompido por espirros, queria acreditar que o eleitorado não penalizaria o Chega por causa disso. Mas não sei. Isso uma crença, uma fezada que eu tento ter, nem sequer tenho. Eu gostaria de ter essa fezada. Não tenho a certeza de a ter, sequer. Não tenho a certeza do que aconteceria se o Chega passasse a ser económica, economicamente, em matérias de economia, passasse a ser mais Milei e menos socialista. A verdade é que estamos como estamos com um Parlamento que costumamos dizer, e eu sempre fui contra as linhas vermelhas e contra a cerca sanitária, contra essas palermices todas, que acho uma estupidez de todo tamanho, e continuo a achar, não mudei de opinião sobre isso. Isto não legitima em nada as posições que o Dr. Montenegro tenha tido, aliás, acho que isto só ajudou a extremar ou a fazer com que o Chega extreme posições, nem que seja de forma artificial, nem que seja de forma plástica, apenas contrariar para contrariar. O Chega não aprova a reforma da lei laboral, porque não pode aprovar, não pode concordar com o governo num partido que rejeita a própria existência do Chega, praticamente. Hoje em dia menos, mas começou por aí. E então vai arranjar os pretextos que forem necessários, e esse pretexto, no caso, foi a diminuição da idade da reforma. Esse é o problema. Mas eu gostaria que, independentemente disso, independentemente das linhas vermelhas e dessas palermices todas, desculpa, eu tive que assoar o nariz e acho que era um pequeno espetáculo que vocês não estariam interessados em ver. Então fiz uma interrupção. Gostaria que a famosa maioria de direita, a avassaladora maioria de direita que nos dizem existir no Parlamento, que existisse de facto. E não vejo isso. Vejo um PS que se deslocou para a extrema-esquerda porque sim, porque quando nos congratulamos com a quase extinção da extrema-esquerda, e isso no caso do Bloco de Esquerda e do PCP, às vezes parecemos esquecer de que a extrema-esquerda, houve dois partidos da extrema-esquerda que encolheram substancialmente, mas porque o espaço deles foi ocupado por um PS que se radicalizou a partir de 2015. Esse é um ponto. E essa radicalização do PS levou o PSD a deslocar-se mais para a esquerda, mais para aquilo que eles chamam a social-democracia, mas que, de facto, é o território do Partido Socialista, ou era habitualmente o território do Partido Socialista, antes do Dr. António Costa ter deitado abaixo o famoso muro que separava o Partido Socialista das forças antidemocráticas da extrema-esquerda. Portanto, temos um PSD, peço desculpa, esquerdizado, pelo menos por agora. E temos um Chega que representa uma percentagem significativa de portugueses, com certeza, e que devia ser o partido que estava contra este estado de coisas. Infelizmente, na economia, o Chega parece estar mais próximo do PS e do PS atual do que do próprio PSD, que já não é grande, já não é grande espingarda em matéria de liberalismo e reformismo. Como sabemos, este governo caracteriza-se sobretudo, o governo do Dr. Montenegro caracteriza-se sobretudo por não se mexer, por não arriscar bolir em absolutamente nada, a não ser em pequeníssimas matérias. A própria lei laboral, que tanta discussão tem dado, e que levou a esta lenga-lenga sobre o Chega, e que leva a estas posturas irredutíveis do Dr. Ventura, a própria reforma da lei laboral é absolutamente pífia, não vai reformar coisa praticamente nenhuma, são mudanças mínimas. Não, isto não é nenhuma reforma que vai transformar Portugal, que vai flexibilizar o trabalho em Portugal de uma vez por todas. Não, muito longe disso, não tem nada a ver com isso, são pormenores. E mesmo esses pormenores encontram a oposição que têm encontrado.
Boa parte dessa oposição vem do Chega. É pena que essa oposição venha do Chega, não surpreende que venha de outros partidos, que venha do PS e do que restou da extrema-esquerda, a extrema-esquerda propriamente dita, ou que assume a designação, ou quase assume a designação, mas que venha também do Chega, porque eu gostaria que um partido de direita defendesse na economia também ideais e valores que são conotados com a direita moderna, a direita representativa. Não estou a falar da direita, não estou a falar dos generais da ditadura argentina, para voltar a citar a Argentina, não sei porquê. Estou a falar não dos generais da Argentina, mas da espécie de sargento que hoje em dia é presidente da Argentina. É pena que o Chega invoque o Sr. Milei de tempos a tempos, mas não siga em nada o exemplo do Sr. Milei. Tenho pena que isso aconteça. Pode ser que um dia isso deixe de acontecer. Se um dia isso deixar de acontecer, pode talvez aconteça, talvez seja tarde demais e a coisa fique demasiado confusa, porque também ninguém vai acreditar num partido que muda de posição constantemente, que faz guinadas à esquerda e à direita constantemente. Um partido pode fazer algumas curvas à esquerda, pode dar algumas curvas à direita, e isso funcionar, mas guinadas muito acentuadas, as pessoas notam e estranham e tendem a rejeitar. O Chega começou e apareceu ainda no tempo do grupo parlamentar de um homem só. O Chega era um partido que na economia tinha outro tipo de posições bastante diferentes daquelas que tem hoje. Hoje já não tem um deputado, tem 60 ou 62, nunca sei o número de cor, e é o que é, tem as posições que tem em matéria de economia. Eu volto a dizer, tenho pena que seja assim. O Chega que devia levar mais a sério o exemplo do Dr. Milei, não como um boneco a agitar ou a seguir, que usa para assinar não sei bem a quem, porque faz-me a impressão que se invoca o exemplo do Sr. Milei e que depois se venha defender, por exemplo, a diminuição da idade da reforma, ou por exemplo, a manutenção de uma TAP com pelo menos algum controle estatal, e por aí fora. Há outras medidas em que o Chega também se aproxima bastante de um partido de esquerda. E um partido de direita, por princípio, não se devia confundir com um partido de esquerda. Esquerda já temos suficiente, esquerda já temos temos demasiada esquerda há 50 anos. Convinha que deixássemos de ter. O Chega era uma oportunidade, e vamos lá, vamos tentar imaginar que ainda pode vir a ser uma oportunidade de Portugal, de o Portugal eleitoral, de o Portugal com representação parlamentar, não estar reduzido à esquerda, a esquerda extrema, ou a esquerda moderada, uma esquerda envergonhada, uma esquerda que não admite ser esquerda, mas, na realidade, o nosso Parlamento é praticamente todo constituído por uma espécie de esquerda. E isso garante que Portugal não sai da cepa torta. Não tem saído e garante que vai continuar a manter-se nessa cepa torta. E eu gostaria que Portugal saísse da cepa torta. Por isto ou por aquilo, não gosto da cepa torta. E acho que a maioria dos portugueses também não deveria gostar. Se calhar a maioria dos portugueses, se calhar a esmagadora maioria dos portugueses, não se importa de viver e de não sair da cepa torta. Essa é uma outra questão. E com isso não vale a pena lutarmos, ou contra isso não vale a pena lutarmos. E se calhar é isso que informa as posturas e as atitudes e os anúncios do Dr. Ventura. É saber que não vale a pena ir por aí, que não vale a pena sonhar com Portugal, com uma política mais reformista, não vale a pena sonhar com Portugal menos estatista, porque não é isso que os portugueses querem. E contra isso não tenho argumentos, volto a dizer, tenho pena. E até para a semana, e para a semana cá estarei, não se preocupem. Estou a presumir que estão preocupadíssimos com a possibilidade de eu não fazer o lenga-lenga. Não, mas eu vou fazer o lenga-lenga com certeza.